Eclesiastes capítulo 10, versos de 1 a 10. Eu vou ler, como sempre, na versão NVT. Se você quiser acompanhar a minha leitura, vai ser projetado aqui no Data Show, senão você pode acompanhar na sua versão mesmo. Todos acharam? Amém? Podemos ler? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Como moscas mortas produzem mau cheiro até num frasco de perfume, assim um pouco de insensatez estraga muita sabedoria e honra. O sábio escolhe o caminho certo, mas o tolo toma o rumo errado. Os tolos podem ser identificados apenas por seu modo de andar. Se uma autoridade se irar contra você, não abandone o seu posto. O espírito calmo pode superar até mesmo grandes erros. Observei outro mal debaixo do sol. Governantes cometem um erro quando dão grande autoridade aos tolos e colocam pessoas valorosas em cargos inferiores. Cheguei a ver servos andando a cavalo, como príncipes, e príncipes andando a pé, como servos. Quem cava um poço, corre o risco de cair nele. Quem derruba um muro, corre o risco de ser mordido por uma cobra. Quem trabalha numa pedreira, corre o risco de ser ferido pelas pedras. Quem corta lenha, corre perigo a cada golpe do machado. Trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, afie a lâmina. Esse é o valor da sabedoria. Ela o ajuda a ser bem-sucedido. Amém? Glória a Deus pela leitura e que Ele nos ajude na compreensão e na aplicação da sua palavra nessa noite. Amém? Tema da mensagem: um detalhe nunca é só um detalhe. Um detalhe nunca é só um detalhe. Meses atrás, lá em casa, estávamos eu, a Alessandra e a Clara, e nós estávamos assistindo o MasterChef. Quem assiste aqui o MasterChef? Amém. Todos quase. E nós estávamos assistindo essa temporada, essa última, a 12ª. E a gente gosta muito de fazer isso lá em casa. E a gente faz comendo. Né? Então a tática é, eu não assisto o MasterChef porque depois eu fico com fome. Simples, assiste comendo. Porque quando acabar, você não vai ter fome. Então nós assistimos em casa o MasterChef. Estávamos assistindo, como sempre fazemos. E nesse episódio especial era o tão sonhado episódio da repescagem. Que é o episódio que aqueles que foram eliminados têm a chance de voltar. E mostrar o seu valor, mostrar a sua competência. E nessa prova de repescagem, qual que era o desafio? Fazer o simples, mais desafiador omelete. Preste atenção no que eu estou dizendo. E aí, os participantes da repescagem começaram a fazer o omelete conforme os chefes haviam pedido para ser feito. E a prova correu, eles fizeram seus omeletes e entregaram. E chegou a tão temida hora da prova, degustação dos chefes. Então, um dos jurados veio, no segundo participante, comeu o omelete e achou maravilhoso. E o coração daquele participante se encheu de expectativa. Ele falou, ufa, entreguei o que eles pediram. E assim foram se experimentando os omeletes. Chegou o segundo jurado e foi experimentar o mesmo omelete daquele candidato que havia recebido o elogio. E quando ele pegou o pedaço do omelete e pôs na boca, ele olhou para o participante e disse assim, tem casca de ovo aqui. E aí o participante ficou espantado e negou, não tem. Aí ele disse, tem muita. Aí ele falou, impossível. Enfim. A jurada que havia havido experimentado primeiro, voltou lá e cortou um outro pedaço. E tinha muito omelete, muita casca de ovo no omelete. E aí ele ficou perdido. E ele falou, e agora? Ele havia se preparado,
entregado, estava tudo certo, mas tinha casca de ovo. Resultado, ele foi eliminado. E nós que estávamos em casa achamos injusto. Porque nós vimos lá ele se preparando, ele tinha voltado, criou expectativa, respeitou todos os processos, estava do jeito que eles queriam, do tamanho que eles queriam e do gosto que eles queriam. Estava gostoso. Aí você pergunta, como é que estava gostoso? Eu sei, assisto há 10 anos, eu sei que estava gostoso. Estava. Estava porque recebeu elogio dos chefes. Mas ele se esforçou tanto, e por um mínimo detalhe, ele foi eliminado. Um detalhe que talvez ao meu e aos seus olhos passaria. Eu comeria aquele omelete com casca e tudo. Mas para os chefes não. Faltou para ele o quê? A percepção de algo muito simples. Prestar atenção nos processos e peneirar o omelete. Talvez ele teria evitado esse grande erro. Mas enfim, um descuido aparentemente pequeno, um pequeno detalhe, fez com que ele fosse eliminado da prova. Pôs tudo a perder. E quantos de nós não nos identificamos com essa história que eu acabei de falar? Nós projetamos e transportamos aquela cena da cozinha para a nossa vida. A gente se dedica, a gente se esforça, a gente levanta cedo, a gente abre mão de muita coisa, a gente renega muita coisa, a gente evita muitos lugares, muitas conversas, fazendo todos os processos diligentemente. Mas por um descuido, a gente coloca tudo a perder. E a gente coloca tudo a perder por conta de um detalhe. A gente faz tudo certo. A gente faz tudo perfeito. Tudo conforme nos pediram. Ou conforme tudo eu desejei fazer. E entendia que eu estava no caminho certo. Mas por uma fração de segundos, tudo vai por água abaixo. Talvez assim é o nosso ano, que está para acabar. Talvez foi assim a nossa semana. Talvez foi assim o dia de hoje. Talvez tenha sido assim alguns meses. A gente se esforçou, dedicou tempo, esforço, dinheiro, tantas coisas. E no final de tudo, nós fracassamos. Nós, como aquele candidato do MasterChef, foi convidado para sair. E assim, irmãos, nem todo fracasso vem de algo mal feito. Porque se a gente for usar esse episódio, o rapaz entregou algo muito bem feito, mas com casca de ovo, com lascas de casca de ovo. Então nem todo fracasso é resultado de algo mal feito, mas todo fracasso nasce de uma falta de atenção nos detalhes. Para prestar atenção em situações que você fracassou, que deu errado. Você vai ver que não foi no aparente, foi num pequenino detalhe. Coisas que não eram para acontecer no percurso e a gente acabou permitindo que acontecesse por um descuido. O fracasso, irmãos, faz parte da vida. E tem fracassos que vêm como bênção para nós. Mas existem fracassos desnecessários. E nós vivemos fracassos necessários, que para nós é injusto, para nós não deveria acontecer, mas nos ajuda no crescimento, na caminhada cristã, na caminhada da vida. Mas existem também muitos fracassos desnecessários. Quantos fracassos eu e você não já passamos, quer em grande escala, em pequena escala, e quando passa você olha e se fala, poxa vida, eu olhando assim, eu poderia ter evitado isso aqui. Poderia ter evitado. Eu poderia estar bem hoje. Eu poderia estar numa outra situação hoje. Eu poderia estar num outro lugar hoje. Mas por conta de um detalhe, eu perdi. Deixei passar a oportunidade, fracassei. E quando isso acontece, irmãos, não tem o que fazer. A gente respira fundo, né? Levanta
e vai de novo. Só que pior do que o trabalho é o retrabalho. Pior do que você gastar o seu tempo fazendo as coisas é você ter que refazer tudo de novo. Sendo que 99,9% daquilo que você fez com precisão, com conhecimento, com dedicação. E você vai ter que passar por todos os processos novamente. Ah, isso aqui eu já sei, mas você vai ter que fazer. Até chegar no ponto X. E aí, nesse lugar, nessa hora, a gente tem que redobrar a nossa atenção. A gente tem que focar, a gente tem que ser detalhista. E talvez a palavra de hoje fale mais a nós homens do que as mulheres. Porque as mulheres por si só são detalhistas. Sim ou não, mulheres? Nossa, vocês são convencidas. Mulheres são mais detalhistas. Mas não quer dizer que não é. Nós, homens, a gente é meio desligadão. Talvez fale mais ao nosso coração. Mas Deus falará ao coração de todos nós. Amém? Então o trabalho é bom, mas o retrabalho é ruim. Porque a gente tem que passar, é como se a situação estivesse esfregando na nossa cara, assim, ó, tá vendo? Você poderia ter evitado. Você poderia não ter ido. Você poderia não ter feito. Mas olha você aqui fazendo de novo. Mas faz parte. Porque a gente tem que aprender que um detalhe nunca é só um detalhe. O detalhe, ele é primordial. Não estava aqui no meu esboço, mas eu lembrava de um dia que eu fui conversar com o professor da Clara. Professor de matemática. E nós estávamos conversando sobre as dificuldades que a Clara tinha de matemática, que ela puxou o pai. E eu estava falando, ô, professor, eu também sou ruim de matemática, acho que a Clara herdou esse de mim. Eu sou muito ruim, não sou bom de exatas, sou bom de humanas. Ele falou, não, faz parte, tal, a matemática assim, sensala, até que ele contou que uma mãe foi reivindicar a nota do filho, dizendo assim, olha, o meu filho, ele está no último ano e é impossível ele ser reprovado na tarefa na matéria de matemática. Porque ele está se dedicando, ele vai fazer vestibular. Aí o professor perguntou para a mãe, tá bom, mãe, e o que o seu filho vai para a faculdade fazer? Eu falei, vai ser engenheiro. Ele falou, vai ser engenheiro, que bom. Ele falou assim, então, o seu filho está mal justamente na matéria que ele não poderia ser tão ruim assim. Porque pensa se o seu filho calcular meio metro errado numa construção. Mas é só um detalhe, é só meio metro. O que é meio metro num edifício? É muita coisa. É muita coisa. O prédio vem ao chão. Ele falou, então mãe, eu estou fazendo um bem para o seu filho. Ele vai ser reprovado, ele vai ter o retrabalho de passar na matéria, para que um prédio não venha ao chão. E às vezes, esse detalhe que pega a gente é justamente Deus falando assim, tá vendo? Você tinha tudo para dar certo, tudo para acontecer, tudo para adquirir, tudo para estar, mas por conta de meio metro, de uma casca de ovo, no seu omelete, eu vou fazer você voltar um pouco, porque não dá para você derrubar um prédio. Entende, irmãos, que um detalhe nunca é só um detalhe? O detalhe, ele vai além daquilo que a gente pensa ser. Vamos para o texto que nós lemos. Mas antes, deixa eu só dar um breve contexto para os irmãos, para aqueles que não estão acostumados com o livro de Eclesiastes, tá? De modo geral, irmãos, Eclesiastes ele é tido na Bíblia como um livro de sabedoria. Então eles pegam lá Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e o próprio Eclesiastes como um tipo de leitura de sabedoria. Por quê? Porque o autor, quando os autores escreveram esses livros, a ideia fosse que os leitores, eu e você, quando lêssemos, extraíssemos deste texto sabedoria para a vida, prática.
para a sua vida prática e para a sua espiritualidade, para a sua vida com Deus. Então, os Salmos, Eclesiastes, Provérbios, não são lá para ser livros para a gente se ancorar e achar que são diretamente promessas que Deus nos faz, mas alertas que Deus nos dá para sermos sábios. Então, o que está em Salmos, e principalmente em Eclesiastes, é pegar aquilo e colocar em prática. Não é para a gente filosofar, não é para a gente espiritualizar, não é para a gente declarar aos céus, não, é para você pegar o que está ali, como toda a Bíblia, é claro, mas é para você, de fato, tentar aplicar no dia a dia, amanhã, na segunda-feira. Então esse é o contexto do livro todo de Eclesiastes. E quando eu estava no seminário, o meu professor, uma das muitas coisas que ele disse, e quando nós entramos na matéria de estudar os livros de sabedoria, ele disse algo que gravou muito no meu coração. Porque quando a gente lê Eclesiastes e Provérbios, parece que é a mesma coisa, mas não é. E aí ele explicou por que não é. Porque Provérbios é a sabedoria de Deus que dá certo. E Eclesiastes é a sabedoria do homem que dá errado. Porque se você vê Eclesiastes, você vai ver Salomão no final da vida, já na sua sabedoria, vendo tudo e tendo experimentado tudo, ele falou assim, não é bom. Isso não é bom. Isso é vaidade. Isso não é bom. Isso é vaidade. Por quê? Porque ele está dando para nós a informação de que é a sabedoria do homem que dá errado. Sabedoria boa é a dos céus, do Senhor. Então, resumindo, só para vocês entenderem o que nós estamos lendo, é isso. Eclesiastes é Salomão falando que a sabedoria minha e sua dá ruim. Quando eu e você não presta atenção nos detalhes, dá errado. Quando eu e você não fica atento nos mínimos detalhes, a gente volta e faz tudo de novo. Tem um retrabalho. Então é isso que nós estamos lendo aqui. O capítulo 10 começa com o autor alertando sobre moscas que caem num frasco de perfume. Certo? É o que ele diz. Moscas que caem num frasco de perfume, gerando um mau cheiro no frasco do perfume. Comprometendo o quê? Todo o produto. Uma mosca cai no frasco de perfume e prejudica todo o trabalho, todo o processo. Agora pense comigo. Por haver perfume, se existe um perfume, quem é o sujeito oculto desse texto? Se existe um perfume, tem um perfumista. Obrigado, irmão. Só você mesmo, para me salvar. O sujeito oculto do capítulo 10 é o perfumista, desse bloco que a gente leu. Porque só existe um perfume, porque teve um perfumista para fazer este perfume. E se o produto foi comprometido, a culpa é de quem? Do perfume? De quem que é a culpa, irmãos? Ó, começa com perfume e termina com mista. Perfumista. A culpa é dele. A culpa é do perfumista. Bastou uma desatenção do perfumista, talvez ele pausou, deixou a tampa aberta, foi olhar o TikTok, rapidinho, quando olhou, a mosca entrou no frasco, ele não percebeu, fechou a tampa e estocou. E não percebeu que a mosca estava lá dentro. Sem perceber. Um detalhe, uma fração de segundo, uma desatenção. Prejudicou todo o processo do perfumista. Agora imagina comigo, estamos em 2025, temos no Brasil grandes indústrias de perfumes. Hoje tudo automatizado, já vem tudo pronto. Né? As grandes empresas recebem já a matéria-prima, os insumos, já para fazer e vir processar os perfumes. Mas você já parou para pensar como que era a vida de um perfumista na época de Salomão? O perfumista, irmãos, praticamente ele tinha que fazer tudo.
Desde o plantio das plantas aromáticas, do cultivar a terra, do fazer tudo, de ver se tinha alguma erva daninha, se tinha alguma praga, ele tinha que fazer tudo. Então, ou seja, desde as sementes que foram plantadas, das plantas que foram geradas, do processo de cuidado, da colheita dessas plantas, da extração dos óleos, em fazer todo aquele processo, quase de um alquimista, selecionar o frasco, fazer todo o processo, era a responsabilidade do perfumista. Quanto trabalho! Você já parou para pensar quanto trabalho esse perfumista teve aqui? Mas chegou o grande dia de apresentar o perfume e o perfume não prestava mais. Ele achava que o perfume estava bom. Mas ao abrir a tampa, percebeu que o perfume já não prestava para mais nada. Ele já estava fedendo. Ou seja, uma coisa pequena, um detalhe aparentemente insignificante, algo que nem fazia parte do processo, uma mosca. A mosca não fazia parte do processo do perfume. Botamos tudo a perder. Quebramos relacionamentos, afastamos pessoas, perdemos trabalho, temos prejuízos financeiros, emocionais, espirituais, familiares, emocionais, físicos, por conta de um processo pequeno, assim como o perfumista, numa desatenção. E não existe, irmãos, pior frustração do que o quase lá. Quem nunca viveu um quase lá? Quase passei de ano. Quase arrumei esse trabalho. Quase isso, quase aquilo. Olha, um mínimo de detalhe, quase. O quase deu certo, o quase foi perfeito, o quase que teria mudado tudo, mas não mudou. Então, irmãos, nós podemos olhar para esse texto que nós lemos aqui e extrair boas lições para nós. Lições para amanhã já, segunda, para daqui a pouco, quando sairmos da igreja. Lições para o restante desse ano ainda. Né? Estamos em novembro, tem um dezembro ainda para acontecer. Lições para o ano que vem, irmãos. E entender que nisso que nós estamos lendo, tem verdades que nos ajudam, primeiro, a reconhecer os meus e os seus erros. Mas também graça de Deus que intervém. E esperança e ferramentas que Deus nos dá para a gente corrigir os erros, refazer o omelete, recalcular a rota, fazer de novo o perfume, ficar atento. Então tudo isso está aqui nesse texto. Então assim, irmãos, a vida, ela é feita de detalhes, guarde isso. E eu sei que você sabe disso. Ninguém aqui está ouvindo isso pela primeira vez. Você sabe que a vida é feita de detalhes. Mas a gente precisa fixar isso no coração de tal forma e pedir sempre que o Espírito nos traga a lembrança de que a vida é detalhe. De que grandes coisas acontecem para o bem ou para o mal por conta de um detalhe. Então a gente deve guardar no coração. Porque são os detalhes que mudam a rota da nossa história. Do nosso casamento, da nossa família, da nossa espiritualidade, do nosso ministério, seja lá o que for, que para você é um vidro aberto de perfume e uma mosca caiu. Então nós vamos falar primeiramente, irmãos, do problema. Que é o quê? 3, que nós lemos no texto aqui. Primeiro, a inquietude. Segundo, a negligência. E terceiro, a imprudência. Esses 3 estão no texto que eu e você lemos agora há pouco. Vamos ler o versículo 4 primeiro. Diz assim: se uma autoridade se irar contra você, não abandone o seu posto. O espírito calmo pode superar até mesmo grandes erros.
Inquietude é a primeira mosca. Ou pode ser a sua mosca. Você de alma inquieta. Quantos erros, irmãos, nós não conseguimos impedir por conta da nossa inquietude? Quantos? Você sabe o quão inquieto você é. O quão inquieto eu sou. Mas para pensar, se a mosca que entrou lá no seu perfume e comprometeu tudo for a inquietude, pensa quantas coisas você não conseguiu fazer por conta da sua inquietude. Tem um provérbio africano, ele diz assim, ó, se você for suficientemente paciente, pode cozinhar uma pedra e ela ficará macia. Simples, né? Bobo, mas muito verdade. Se você for suficientemente paciente, pode cozinhar uma pedra e ela ficará macia. O cara que cozinha uma pedra a ponto de ficar macia não tem o espírito inquieto. É isso que o provérbio africano quer dizer. O contexto imediato desse texto que a gente leu, capítulo 10, Salomão está tratando de figuras de autoridade, de quem tem governo, quem tem responsabilidade. Então o contexto todo que você ler em casa, você vai ver que é isso. De governantes, de príncipes, de servos. Então ele está fazendo uma breve distinção entre quem tem poder, entre quem manda e quem obedece. Mas todo contexto tem um princípio, e é esse princípio que a gente vai extrair desse texto aqui. Ou seja, fala sobre uma autoridade e fala sobre alguém que está subordinado a essa autoridade. Essa é, em suma, a relação do texto aqui. No entanto, o princípio que encontramos aqui, irmão, serve para toda a vida, para qualquer situação, para quem seja você. Figura de autoridade, figura de submissão, não importa. Tá? Ou seja, não abandonar o posto aqui significa você não se deixar levar pelo que acontece ao seu redor. Não largar o seu posto tem a ver com o que você faz, com o que você vê, com o que você ouve e o que dizem a seu respeito. Não largar o seu posto, não ficar inquieto, tem a ver com aquilo que você vê que está acontecendo ao seu redor e mesmo assim você não se inquietar. Porque a inquietude gera impaciência e ansiedade. Porque nem toda inquietude quer dizer violência, quer dizer briga. Não é isso. Mas ela pode gerar algumas coisas. E dentre essas coisas, a inquietude pode gerar ou a impaciência, e aí a impaciência gera alguns outros filhos, ou a ansiedade de você fazer o que não era para fazer, de você tomar a postura que não era para tomar. Quando a gente está inquieto, a gente pede dinheiro emprestado quando não é para pedir. A gente pede favor para a pessoa errada. A gente abre o coração para quem não é para abrir. E para aquele que é para abrir, a gente não abre. Quando a gente está inquieto, a gente pode ficar nervoso. E no ficar nervoso, fala o que não era para falar. Fere alguém que não era para ferir. Não ouve aquilo que era para ser dito. Por quê? Porque o conselho de Salomão disse se alguém perder a paciência com você, não saia do seu posto. Cara de paisagem diante das pessoas. Cara de paisagem com aquilo que dizem. Cara de paisagem com aquilo que você vê, com aquilo que você presencia. Você ficar sóbrio. Você ficar quieto. E parece que hoje, ser sóbrio, ser manso, é sinônimo de ser fraco, de ser tolo, de não ser um machão. E não tem nada a ver com isso. Tem a ver em você ser sábio. Tem a ver em você ser e resplandecer a glória de Deus que você diz que eu digo que carrego. Não saia do seu posto. Fique quieto. Porque a inquietude pode nos tornar ansiosos. E uma coisa que eu aprendi
lendo a Bíblia, que é impossível eu e você perdermos a paciência. Porque é a primeira coisa que a gente fala quando a gente estoura, perdi a paciência. Não tem como você perder a paciência. Você só não usou ela. É só isso. Não tem como você perder a paciência, você deixa de usá-la por conta, talvez, da ignorância. Talvez por conta de não ler a Bíblia, talvez por conta de não ser aconselhado, talvez por conta de não ser discipulado, talvez de não conversar com alguém mais maduro do que você. Mas a gente não pode dizer assim, eu perdi a paciência, porque está dentro de nós a paciência. Está dentro de nós, irmãos, porque é característica essencial daqueles que foram redimidos por Jesus. Porque a Bíblia diz que o fruto do Espírito compõe a paciência. E se eu estou em Cristo, o Espírito Santo está em mim, e automaticamente ele gera em mim fruto, como que eu não tenho, eu só não uso. E essa é a questão. Nós não usamos a paciência. E por sermos impacientes, nos tornamos inquietos. A nossa alma não se acalma. E essa é a mosca, talvez, que nos atrapalha. É a mosca, irmãos, que muitas vezes que põe tudo a perder. E eu sei que enquanto eu falo, o Espírito Santo vem no seu coração. E talvez ele esteja falando, isso aí é a mosca. Sabe essa impaciência, essa inquietude, essa ansiedade? Olha, foi a mosca que entrou aí, que você não percebeu, e que pôs tudo a perder, filho. Pôs tudo a perder, filho. Porque você não prestou atenção num único detalhe, chamado quietude. Ou seja, irmãos, paciência é resultado daqueles que são nascidos de Deus. Gálatas 5, 23 fala sobre o fruto do Espírito. E exclusivamente fala sobre a paciência. Nós somos automaticamente ansiosos, por isso que Jesus já disse para nós não vivermos assim. Porque ele sabe que a nossa natureza caída gera-nos a uma ansiedade descontrolada. Mas que nessa noite, irmãos, a gente fecha a tampa desse perfume. E aquilo que foi produzido para exalar o bom perfume, para agradar. Porque qual é a função de um perfume? Para que você passa perfume? A Alessandra falou para mim esses dias. Eu não botei muita fé, não, mas depois fiquei pensando. Que eu falei para ela assim, eu vou comprar o perfume X. Mas eu não gosto desse perfume. Eu falei, então, mas eu que tenho que gostar do perfume. Ela falou, não, eu que tenho que gostar do perfume porque eu que vou sentir o seu cheiro. Porque daqui 5 minutos, você não está sentindo mais o cheiro do perfume, é o outro. E é verdade. Passados alguns dias, é verdade. Então, o que está em nós, irmãos? Que a gente gastou tanto tempo para produzir, para exalar um bom perfume, para agradar os outros, para fazer bem para o outro. E a gente perdeu. Aquilo que era para perfumar, não perfuma mais. Aquilo que era para fazer o bem, não faz mais o bem. Aquilo que tinha propósito, não tem mais propósito nenhum. Está lá. O frasco está lá, o perfume está lá. Mas não serve mais para nada. Por conta dessa inquietude. Segundo, versículo 5, 7. Perdão, 5 ao 7. Observei outro mal debaixo do sol. Governantes cometem um erro grave quando dão grande autoridade aos tolos e colocam pessoas valorosas em cargos inferiores. Cheguei a ver servos andando a cavalo, como príncipes, e príncipes andando a pé como cavalo. Um texto difícil ao ler assim, com os nossos óculos atuais, porque envolve uma série de questões. Mas o texto tinha um destinatário, que era aquele povo, e para nós aqui a gente só aplica. Mas, vamos pensar no governante, que o Salomão está dizendo, que viu tomando atitudes erradas. O que pode ter levado esse governante a inverter os papéis? Uma possível interpretação desse texto
é que o governante, ao olhar o príncipe e o servo, e príncipe aí não é realeza. Príncipe aí era título dado àqueles que tinham cargos militares, cargos estratégicos, eles eram chamados de príncipes, tá? Só para não entender que o governante estava dando ordem para alguém da realeza. Então era um governante, alguém de autoridade, dando uma instrução a um príncipe, a um militar. O que fez ele olhar para aquele militar e dizer assim, ali está um militar que designa ordens, mas aqui também um servo. Nós não estamos falando de escravos, nós estamos falando de servos. O que fez ele falar assim, não, eu vou botar o servo em cima do cavalo e vou botar o príncipe a pé, como deveria andar o servo. Dada uma interpretação de alguns estudiosos, eu me identifico mais com essa para esse texto, é que a principal característica do servo era o quê? Força, certo? Porque servos eram o quê? Homens de força, de resistência. E esse governante, ao olhar o servo e olhar o príncipe, e o príncipe era o cara mais estratégico, é como se hoje fosse assim. Tem o cara que faz o desenho, o engenheiro, e tem o cara que bota a mão na massa e cria a peça. Então esse é o servo, é o engenheiro, é o torneiro mecânico, e tem aquele que desenha. Então o governador olhou assim e falou assim, cara, eu preciso fazer com que esse servo chegue rápido a um destino. Porque eu tenho urgência no trabalho pesado e forte dele. Então eu vou pôr a cavalo, para que ele chegue mais rápido. E o príncipe, que é o cara mais, o nerdão, que está pensando, ele pode ir a pé. Porque eu tenho urgência na força. E não muito na inteligência para este momento. Captaram aqui? Amém? O príncipe, ele representava isso. A inteligência. Mas o servo representava a força. Então o governante colocou à frente o servo ao invés do príncipe, porque ele tinha urgência. Ele tinha urgência, porque o que o servo precisava fazer era urgente. E o que o servo, o que o príncipe precisava fazer era importante. E aqui é a grande questão. Aquilo que é urgente e aquilo que é importante. Quando a gente é negligente, irmãos, quando a gente põe na frente aquilo que é urgente e a gente deixa para trás aquilo que é importante. Porque como estamos inquietos, cheios de ansiedade, nós entendemos o quê? O que precisa de força, o que precisa de resultado, precisa ir na frente. E aquilo que eu preciso pensar, eu deixo para depois. E muitas vezes a nossa mosca é essa negligência de inverter os papéis. Porque nem tudo que é urgente, irmãos, é importante. Grave isso. Nem tudo que é urgente é importante. Mas tudo que é importante é importante. É importante. Então, com isso, eu não quero dizer que o servo não era inteligente. E que o príncipe era inteligente. É que o servo tinha a função de fazer as coisas acontecerem. E o príncipe tinha a função de pensar nas coisas que iriam acontecer. Essa é a grande diferença. E nós? Agora para pensar. O que eu e você temos colocado a cavalo para chegar rápido? Abrindo mão daquilo que é importante, porque o urgente precisa ser feito. O que eu e você estamos pondo a cavalo, carregado de ansiedade e inquietude, fazendo com que chegue logo, em nome de uma possível ansiedade que se não chegar naquela hora, se não fizer hoje, se não chegar amanhã, as coisas não vão acontecer. Você sabe por que a gente, às vezes, põe tudo a perder, irmãos? Justamente por conta disso. Porque nós colocamos a perder porque carregamos tudo, fazemos como se tudo fosse urgente. Mas nem tudo é urgente, irmãos. Nem tudo precisa ir a cavalo. A gente não pode inverter as coisas. Tudo tem o seu papel. Tudo tem o seu papel. E isso afeta as nossas orações. Isso afeta a nossa vida com Deus. A ponto de eu me perguntar se muitas vezes eu não oro ao Senhor pedindo para que Ele resolva as coisas rápido. Sem que antes eu faça o devido discernimento e entendimento por que eu estou passando aquilo. Você já parou para prestar atenção que quando eu e você vamos orar,
Pedindo a Deus que resolva um problema, a gente quer que Deus resolva o problema e Ele nem precisa explicar por que eu estou vivendo o problema. Deus resolve logo, acabou, pronto. E vamos para a próxima. Mas a pergunta é, as minhas orações por conta de colocar aquilo que é urgente na frente e deixar o importante para trás, irmãos, no problema que você está vivendo, o que é mais importante? Você saber por que você está vivendo o problema ou você ter o problema resolvido? Porque o que adianta você ter o problema resolvido e você não entender por que você gerou o problema? Amanhã você vai fazer de novo. Amanhã eu vou fazer de novo. E isso é negligência, irmãos. Deus, eu estou com a conta no vermelho. Urgência, vou botar o gerente do banco a cavalo para ele me ajudar. Tá, mas e por que você está devendo? Por que está no vermelho? Ah, Deus, esse papo para outro dia. Quero estar no azul. E problemas e outros problemas que a gente vai tendo, vai falando, não, eu quero o problema resolvido. Pouco importa o que lá que aconteceu. Não, irmão, eu e você precisa saber por que os problemas batem a porta. Porque isso é importante para você não voltar a fazer de novo. Para que a gente não volte a fazer novamente. Ter o diagnóstico, isso é importante. Resolver o problema, isso é urgente. Mas o que importa é saber o que a gente fez para não tornar a fazer. Negligência é quando a gente, mesmo sabendo que há um problema, a gente deixa de lado. E não tenta resolver, porque a gente quer ver a máquina girando. Porque para nós o que vale é o que e não é o como. O que você quer? Eu quero o problema resolvido. E como? Um pouco me importa. Eu quero o problema resolvido. Urgência. Senso de urgência. Irmãos, nós temos senso de urgência. Mas tem coisas na vida que o que é importante tem que ir na frente. E o que é urgente, deixa a pé. Sabe por quê? Porque o que é importante, irmão, se você deixar algo importante é aqui, e você der 4 passos, você acha que o importante vai estar aqui, do meu lado? Não, vai estar lá. Você vai ter que voltar, pegar e trazer consigo. O urgente, irmãos, deixa a pé. Porque o urgente corre. É movido a ansiedade. Você pode deixar a coisa urgente aqui, botar importante a cavalo. Quando você olhar para trás, o que é urgente está do seu lado. Porque a urgência por si só é ansiedade. Mas a gente não pode ser movido por ansiedade. A gente não pode deixar que essa mosca entre e ponha tudo a perder. Porque a gente tem um nome a zelar. Aí é urgente. Porque eu tenho uma aparência para mostrar. Ah, eu tenho que trabalhar, porque importa que a minha filha, meu filho, minha mulher tem que comer, tal. Tá bom, filho. Isso é urgência. Mas não tem algo mais importante, não? Do que comida no prato? Conta paga? Urgência é ser o provedor, é ser o paizão, é ser a mãezona. Tá bom, você está cumprindo esse papel, mas não está deixando nada para trás, não? Que é importante que está lá atrás. Às vezes a gente está mal no casamento, mas a gente mantém a aparência. Não, o importante, é urgente as pessoas verem que a gente está bem. Pega na minha mão, chegamos na igreja. Quem nunca, né? Brigou no carro? Fala a verdade. Quem nunca brigou no caminho da igreja? Irmão, se você nunca brigou com o seu cônjuge na vinda da igreja, e depois, na hora que saiu do carro, deu aquele sorriso e... Algo estranho está acontecendo aqui. Porque eu acredito que todo mundo, se vocês não viveram ainda, vocês vão viver. Só os novos aí, talvez casaram recentemente. Mas todo mundo que tem mais de 10 anos de casado já quebrou o pau dentro do carro. Na vinda para a igreja, irmão. O louvor tocando, ó. A unção dentro do carro e você... É você. Aí desce do carro e... Paz, irmãos. Mas, deixa pra lá, porque o importante é que as pessoas vejam que nós somos o casal modelo. Comercial de margarina. Vai indo, só no urgente. E deixa o importante para trás. O que vai acontecer? Terceiro. Versículos 8 e 9, imprudência. Quem cava um poço, corre o risco de cair nele. Quem derruba um muro,
corre o risco de ser mordido por uma cobra. Quem trabalha numa pedreira corre o risco de ser ferido pelas pedras. Quem corta a lenha corre perigo a cada golpe do machado. Terceira mosca, imprudência. A primeira leitura que a gente faz aqui, parece que o texto estava pedindo para que eu e você não faça nada disso. Certo? Porque se quem derruba muro é picado por cobra, quem corta lenha pode ser cortado, parece que o texto está dizendo não corte lenha, não derrube muro, não faça isso, não faça aquilo. Mas não é isso. É uma leitura rasa e bem superficial. Tá? O texto, na verdade, quer dizer que quem cava o poço precisa ter a consciência dos riscos que acontece para aqueles que vão cavar um poço. Porque você imaginou, irmãos, quem sobe no poste da Copel pode ser eletrocutado. Você imaginou se não tiver mais fiscal da Copel para arrumar o poste quando acaba a força? E ele não está sujeito a isso, mas ele não é para ele parar de subir, porque a gente precisa deles. A gente precisa do lixeiro. Porque quem pega lixo pode ser infectado por um lixo hospitalar que está num lixo normal. E aí que a gente está dizendo, não tem lixeiro? Não, irmãos, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que se você faz isso, tome as precauções devidas para aquilo que você faz. Em outras palavras, só cava poço, só cai no poço aquele que cava o poço. Então o que o texto está dizendo? Que eu e você precisamos ter a prudência de tomar cuidado com aquilo que eu e você estamos fazendo. Então nós somos imprudentes, a imprudência pode ser essa mosca para nós, quando nós tratamos as nossas responsabilidades que estão sobre nós, sobre aquilo que eu e você devemos fazer, como se fossem detalhes sem importância. Não pode ser assim. Acreditando, irmãos, que a nossa fé vai nos livrar de tudo. Ah, irmãos, Deus está comigo. Ah, irmãos, Deus não vai deixar nada acontecer, não. Ah, irmãos, olha, o sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus. Mas o texto está dizendo que quem cava poço precisa ter cuidado com aquele que cava poço. E a nossa imprudência é quando a gente não faz a nossa parte. Essa é a grande questão. Dizemos, Deus está no controle. Não precisa de nada. Precisa sim. Mas isso não nos isenta da prudência. A Bíblia diz que em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a cidade, certo? Certo, irmãos? Quem já leu esse texto? Em vão vigia o sentinela se Deus não guardar a cidade. Mas precisa ter o sentinela. Deus não guarda a cidade sem sentinela. Deus guarda a cidade com o sentinela. E muitas vezes apesar dele, mas a figura do sentinela precisa estar ali. A fé, irmãos, não substitui sabedoria. A fé não substitui imprudência. Fé e prudência andam juntos. Então, às vezes, você não é um cara inquieto, você não é um cara negligente, mas você é um cara imprudente. Uma pessoa imprudente. Porque ele diz assim, não, mato no peito, deixa comigo que eu vou fazer, que Deus está no controle. Tá, mas você está tomando as precauções devidas para fazer o que você precisa fazer? Talvez, irmãos, a sua relação familiar não esteja boa. Talvez. Talvez é fruto de uma imprudência. Porque você, como pai, como marido, você precisa ter as ferramentas e ser prudente de acordo com aquilo que a posição te pede. Certo? Talvez você esteja sendo perseguido no trabalho. Estou sendo perseguido no trabalho, Fernando. Mas talvez seja porque você está lendo a Bíblia na hora errada. Falando de Jesus na hora errada. Às vezes é por isso. Você fala para os outros que seu chefe é endemoniado. Imprudência. Prudência. Você precisa agir de acordo. Irmãos, hajamos de acordo com aquilo que Deus nos deu. Prudência é isso. É você agir de acordo com aquilo que Deus já te entregou. Ou seja, eu vou me comportar como?
E é muito fácil, quando as coisas dão ruim, a moça entra no pó de perfume e azeda um negócio, a gente fala assim, é o diabo. Ora, porque o diabo está furioso. Irmão, furioso ele sempre está. Ele sempre vai estar. Você sabendo ou não, ele vai estar furioso sempre. Mas não fale isso. Está acontecendo isso porque o diabo está furioso. Será mesmo, irmãos? Ou será que faltou prudência? Irmãos, o Salomão está falando, quem cava um poço pode cair nele. Você entrou numa empresa, num cargo, você tem que entender que o seu cargo, você tem que fazer jus ao seu cargo. Se ele exige que você esteja lá das 8 às 9, é das 8 às 9. Se você é pai e você entrou nesse empreendimento chamado família, você tem que entender que você tem ônus e tem bônus. Que você precisa ser responsável. Você precisa cuidar da sua esposa, cuidar do seu filho. Então, assim, você precisa se precaver, porque você que é pai de filho pequeno, o seu filho vai se tornar adolescente. Vai dar trabalho. Trabalho no sentido de ver ele mudando, os hormônios. Pensa uma coisa, mas não pensa mais. Pode acontecer qualquer coisa, mas você precisa ser o cara que tem tudo na mão como um pai. Para que a hora que acontecer o problema, você se precaveu. Você que é mãe, a mesma coisa. Você que é casado, irmãos, você vai entrar num casamento, você acha que a sua mulher não vai brigar com você? Que a sua sogra não vai vir na sua casa? Que ela não pode vir morar com você? O diabo está furioso. Não está não, irmão. Faz parte. Você precisa ser prudente. Nós precisamos ser prudentes. Deus te compete algo, você corresponde à altura. E não fica como alguém negligente. Então, irmão, se Deus te deu uma família, ore pela sua família. Brigue por ela, lute por ela, no bom sentido. Se você está na igreja, no reino, deixa eu falar uma coisa para você. A gente às vezes romantiza muito o reino, e o reino de Deus é uma bênção, mas o reino também é uma luta. A Bíblia diz que o reino é tomado à força. E como a gente fala aqui, parece que não, a gente fala assim, essa coisa de crente louco. Mas hostes espirituais, potestades malignas, vêm contra nós, nos impedindo de sermos aquilo que fomos chamados para ser. De orar, de ler a Bíblia, estar na igreja, ter vida em comunhão. Se você acha que você está no reino e tudo vai ser uhul, você está redondamente enganado. Porque se você está no reino, você está alistado numa guerra. E infelizmente, ou felizmente, quando aceitamos a Jesus, nós somos alistados numa guerra sem o nosso consentimento. Porque nós estamos numa guerra espiritual. Então haja de acordo, não seja imprudente não. Leia a Bíblia, irmãos. Ora, escuta louvor. Parar de ouvir a Anitta. Parar de ouvir o sertanejão aí. Não vou nem falar o que você deve ou não deve ouvir. Mas sim, irmãos, vê sua playlist. Vê se você está como de acordo com aquele que Deus espera algo. Vê o que você está assistindo, o que você está curtindo. Ô, irmãos, eu tenho uns amigos que curtem uns negócios esquisitos, viu? Nas redes sociais. Um conselho, abre parênteses, depois o João edita aqui. Homem, você que é casado, não curte foto de mulher, não. Foto de mulher bonitona. Eu não estou falando que é alguém daqui, tá? Estou dando um conselho. Homem casado não curte foto de mulher, não. Não segue mulher, não. Fecha parênteses. Às vezes é isso que a gente precisa ser prudente, sabe? Andar como tal. Nós vamos terminar já. Aqui estão os problemas. Inquietude, negligência e imprudência. Pode ser as três, pode ser uma, pode ser duas,
mas este é um problema, um detalhe que atrapalha a gente. Mas a palavra de Deus, glória a Deus por isso, ela nunca revela pecado e simplesmente fecha a porta, vira e deixa a gente no vácuo. Deixa a gente a ver navios. Ela apresenta o problema, mas também apresenta uma solução. Ela apresenta o problema, mas também apresenta um antídoto. Ela apresenta o problema, mas também apresenta uma saída. Então, diante disso, existe uma graça. E o que é graça? Aquilo que eu e você não merecemos. O que é graça? Bondade e favor de Deus. E o que o texto tem como graça para nos dar? Uma vez que a gente viu os problemas que nós lemos aqui. Deus nos dá a graça de nos dar a oportunidade de pedirmos sabedoria. O versículo 2 diz assim: o sábio escolhe o caminho certo, mas o tolo toma o rumo errado. O sábio escolhe o caminho certo, mas o tolo toma o rumo errado. Só existe um sábio porque ele foi dado sabedoria. O sábio só é sábio porque ele foi dado sabedoria. Quem é o sábio desse texto? Salomão. Quem deu sabedoria a Salomão? Deus. Ele pediu, mas quem deu? Deus. Então hoje, irmãos, essa é a graça do texto para nós, é o presente. Deus nos dá sabedoria. Porque lá em 2 Crônicas, no 1:10, a Bíblia diz que ele pediu e Deus graciosamente deu. Isso é graça. Tiago 1:5 vem dizer assim: se algum de vocês precisar de sabedoria. Primeiro ponto aqui, irmãos, você precisa reconhecer que você e eu não somos tão sábios assim. Isso é se humilhar. Você sabe o que o Evangelho fala assim? A gente precisa constantemente se humilhar. É nisso aqui, de olhar para o texto e dizer assim: eu sou o cara que não tenho sabedoria. Senhor, eu me humilho aqui na tua presença e dizer: Senhor, está me faltando sabedoria. E o Tiago vem dizer: se vocês precisar, e só precisa aquele que reconhece. E é só o Espírito Santo que pode tocar no seu coração e fazer você enxergar nessa noite que você precisa de sabedoria. Que eu preciso de sabedoria. O texto vem dizer ainda a seguir: peça a nosso Deus. Peça sabedoria. Peça, irmãos, peça. O nosso Deus generoso e receberá. E olha o que o Tiago conclui dizendo: ele não os repreenderá por pedirem. Ou seja, Deus dá porque eu peço e não vai fazer cara feia porque eu estou pedindo. Muito pelo contrário, isso alegra o coração de Deus. Quando a gente dobra os joelhos e diz: Senhor, na minha casa, nas minhas finanças, no meu comportamento, nos meus desejos, nos meus pensamentos, Senhor, me falta sabedoria, me dá, Senhor. Me dá porque eu não sei, me dá porque eu não tenho, me dá porque o que eu tenho não é suficiente. Mas, irmãos, nós estamos tão acostumados a pedir a Deus coisas secundárias. Coisas que, vou ser muito honesto, você nem precisa de Deus. Quer trabalhar, irmão? Estuda. Faz faculdade, faz pós-graduação. Chega cedo, sai tarde. Entra no Uber, faz 24 horas, você vai ter dinheiro. Eu não estou dizendo que com isso você não deve apresentar a Deus. Mas tem coisas humanas na vida, irmãos, que é daquilo que Deus já te entregou. A gente pede para Deus coisas tão secundárias. E aquilo que é importante, vital, a gente não pede. E o Tiago está falando: está faltando sabedoria. Peça sabedoria. A graça de Deus para hoje, irmãos, é que Deus tem sabedoria para dar para nós hoje, amém? Deus tem. Deus tem sabedoria para dar. E olha só, essa sabedoria, irmãos, é Cristo. Essa sabedoria não é filosofia, não é teologia, não é outra gia que você possa pensar. É Jesus. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Paulo vem dizer na carta aos Colossenses, eu vou ler na versão Nova Linguagem de hoje. Ele diz assim: eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos em amor e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. E qual que é o segredo de Deus que Paulo vem dizer? Esse segredo é Cristo, o qual é a chave.
que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria. É Jesus, irmãos, o que você precisa. Eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de cargo, eu não preciso de carro, eu não preciso viajar, eu preciso de Jesus. Eu não preciso disso, daquilo outro. Todos nós temos necessidades, mas Jesus já veio dizer em Mateus 6, busque o reino. E buscar o reino é buscar o rei. E buscar o rei é buscar Jesus. E Paulo está dizendo que esse segredo é Cristo, irmãos. Nós não podemos vir para a igreja domingo a domingo e não buscar Jesus. E quando cantamos aqui 3 canções que falam sobre a sua volta, parece que não conecta o nosso coração, porque parece que a gente não quer Jesus. Parece que a gente quer outra coisa. E que Jesus é só meu garçom. A sabedoria está em Jesus. Sem Jesus, eu e você não seremos sábios. Sem Jesus, nós vamos arrotar vãs filosofias. É inteligência disfarçada. Mas a sabedoria que muda, que transforma, que muda uma família, que muda um destino, que muda uma carreira, que muda um cenário, é só Cristo. É só Jesus, irmãos. E essa graça está disponível para mim e para você. Então, quando a carta, aqui, o livro de Eclesiastes vem dizer, busque sabedoria, ele está dizendo, busque a Cristo. Busque a Jesus. Busque a Ele, somente a Ele. Jesus é tudo o que eu preciso. É Jesus que vai fazer com que eu preste atenção nos detalhes. É Jesus que não vai fazer eu desandar as coisas. É Jesus que vai me levar para um caminho. E quando eu for dar o último passo, eu não vou errar no último passo. Eu não vou errar na última nota. Eu não vou errar no último suspiro. Eu não vou errar na última palavra. É só Jesus que vai fazer isso. Mas, irmãos, se eu e você não nos rendermos a Jesus, nos render diariamente. Eu me rendi já mês passado. Não, irmão, é todo dia. É todo dia você esmurrar o seu corpo. É todo dia você negar a si mesmo. É todo dia você reconhecer a glória e a soberania de Jesus e reconhecer que você não é nada sem Ele. Nada. Eu e você, nós não somos nada. Nada. Mas ao mesmo tempo que o texto nos dá uma graça, nos aponta para um caminho de que sozinho nós não vamos fazer nada, porque só por meio de algo que Deus pode nos dar, Ele vem nos dar uma missão, uma convocação que está no versículo 10. Trabalhar com o machado sem corte exige muito mais esforço, portanto, afie a lâmina. Afie a lâmina, é o que o Salomão está dizendo. Esse é o valor da sabedoria. Ela o ajudará a ser bem-sucedido. Sabe qual é a missão para mim, para você hoje sair daqui? Afiar a sua lâmina. Afiar o seu machado. Em todas as funções, quer seja qual você faça, se você não tiver com a sua ferramenta bem preparada, você não vai conseguir executar. Seja lá o que você faz na sua vida secular. Seja lá o que você faz no seu dia a dia. Se aquilo que é o teu instrumento de trabalho não estiver calibrado, não estiver afiado, não estiver atualizado, você não vai ter bom êxito. Você precisa afiar a sua lâmina, se assim a gente pode dizer. Então esse afiar a lâmina é um ato, irmãos, de sabedoria e responsabilidade. Deus aponta o problema, Deus oferece a sua graça, que é a sabedoria que só pode vir dele, mas ele nos dá uma missão e uma convocação. Afie você a sua lâmina. Afiar a lâmina é saber que o teu sustento depende disso. Sua sabedoria, ela é importante. Para prestar atenção se a sua quietude é a ferramenta que você precisa para sobreviver. Se você não for uma pessoa calma, você não vai conseguir fazer com que as coisas aconteçam. Se você for imprudente, você não vai conseguir fazer com que as coisas aconteçam. Então esse é o seu machado. E esse é o machado que Deus está falando hoje à noite, irmãos. Nós precisamos estar com a nossa lâmina bem afiada. Calma, diligência e prudência. É a lâmina que eu e você precisamos afiar. Se coloque de pé, em nome de Jesus.
Eu vou terminar dizendo que os detalhes mudam cenários e histórias. E há uma frase do autor Max Lucado, e ele diz assim: da próxima vez que você ouvir alguém dizer o diabo está nos detalhes, corrijam. Deus está nos detalhes. Ele trabalha nos pequenos momentos. Amém? Da próxima vez que você ouvir alguém dizer o diabo está nos detalhes, corrijam. Deus está nos detalhes. Ele trabalha nos pequenos momentos. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo. O louvor pode subir. Pai, no nome de Jesus. Nós nos submetemos nessa noite à Tua palavra, Senhor. E nós queremos reconhecer diante do Senhor, diante dos nossos irmãos, Pai, que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da Tua graça, Pai. Nós precisamos do Senhor. Nós reconhecemos as nossas falhas, Senhor. Nós, nessa noite, venhamos reconhecer que é dessas pequenas falhas, nesses detalhes, que nós temos fracassado muitas vezes, que nós temos colocado tudo a perder, Senhor. Perdoa-nos, meu Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, das palavras que colocamos na hora errada, das decisões que tomamos na hora errada. Senhor, da forma errada, Senhor, que agimos, que reagimos. Isso pode ter sido, Senhor, uma mosca, um detalhe que pousou, Senhor, e pôs tudo a perder nos processos. Mas, Deus, diante da Tua presença e diante do texto que lemos, nós nos achegamos a Ti nessa noite, Deus. Certos e convictos de que o Senhor nos oferece hoje sabedoria que vem do alto. Sabedoria, Senhor, que nos faz corrigir os nossos erros. Saúde, Senhor, sabedoria, Senhor, que nos leva a termos uma vida espiritual saudável, Senhor, diante da Tua presença. Uma vida familiar saudável, Senhor. Uma vida financeira saudável, Senhor. Uma vida, Senhor, de relacionamentos saudáveis, Senhor. Oh, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Diante da palavra de hoje, não nos resta apenas uma coisa: pedir ao Senhor que venha sobre nós e deposite sobre nós a sabedoria que precisamos, Senhor. O Senhor sabe daquilo que nos falta, Senhor. Aonde nos falta sabedoria, nos momentos que nós agimos por conta própria, Senhor, pela negligência, pela inquietude, pela imprudência, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós, dos Seus filhos que aqui está. Oh Deus, nós declaramos que essa sabedoria é Jesus. Nós declaramos que essa sabedoria é do alto e vem do Senhor. E por isso, Pai, nós clamamos a Tua graça sobre nós, sobre cada coração, sobre cada mente, sobre cada cenário aqui, sobre cada família, Senhor, sobre cada circunstância. Deus, nos dê sabedoria nas áreas que nos falta, Senhor. Nos dê domínio próprio, que o fruto do Teu Espírito floresça dentro de nós, frutifique dentro de nós, Senhor. Para que nós não venhamos colocar as coisas a perder, Senhor. Mas porque nós queremos, literalmente, Senhor, receber do Senhor para poder fazer. Então eu oro nesta noite para que saiamos daqui, Senhor, com as nossas lâminas afiadas, com as nossas responsabilidades, Senhor, nas mãos, certo, de que nós temos uma missão, nós temos uma responsabilidade. E o Senhor nos entrega ferramentas, o Senhor nos entrega dons, o Senhor nos entrega graça e virtude, para que a gente possa resolver todas as coisas, Senhor. Deus, que nos detalhes o Senhor nos salve, e que nos detalhes nós possamos ser bem-sucedidos, para a glória do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor. Amém.